UFG está no ar. A pandemia vem piorando em Goiás na contramão de outros estados brasileiros que apresentam melhora. Exemplo disso a gente viu na semana passada, quando a maior ocupação de leitos de UTI de Covid do país era aqui de Goiás. A gente conversou com o superintendente de atenção à saúde do governo do estado, Sandro Rodrigues, para entender o que explica esse quadro. São duas coisas. A primeira delas é que a vacinação, ela não está cobrindo toda a população, né? Se a gente for pensar, quem está internado hoje, grande parte de quem está internado hoje são pacientes mais jovens. E essas pessoas não foram vacinadas ainda. E outra questão que tem envolvido no processo também é que as pessoas estão vacinando e não estão cumprindo as regras que foram colocadas. Ou seja, eu preciso de ter as duas doses, exceto quando é vacina da Janssen, né? Mas para todas as outras vacinas, eu preciso de ter o esquema completo. E mesmo todas as liberações que foram feitas, as retomadas todas que foram organizadas, elas foram baseadas em protocolos justamente para a gente ter esse controle. E grande parte das pessoas não estão fazendo isso. Mesmo com a piora, as aulas presenciais nas escolas estaduais voltaram na última segunda-feira. Segundo o superintendente, o retorno pode ser revisto no fim da semana. Tudo isso está em análise. A gente teve um aumento agora, nessa última semana, a gente está acompanhando isso, a gente precisa de pelo menos mais uma semana, 10 dias para verificar o comportamento. Porque esse sobe e desce da taxa, ele é normal, ele faz parte do processo. Agora, o que é mais importante para a gente é essa subida ou descida, mas de uma forma que a gente chama de sustentada, que aí sim indica uma tendência e aí a gente revisa todo o protocolo que está em vigência. E por enquanto temos 5 casos confirmados da variante Delta aqui em Goiás, variante que preocupa o mundo todo por ser mais transmissível. E o maior medo, a maior preocupação que a gente tem é justamente pelo grande número de casos que estão sendo diagnosticados no Distrito Federal. Se a gente for pensar, é uma linha, né, que divide o Distrito Federal de Goiás. Então, tem um movimento muito grande, econômico, de profissionais, enfim, entre essas duas regiões. Então, esse tem sido uma causa de bastante preocupação para a gente. Em parceria com a UFG, o governo de Goiás faz mapeamento genético para identificar as variantes que circulam no estado. Professor, então, para a gente começar, a que pé que está hoje a pesquisa de sequenciamento genético, né? Mais especificamente pensando na variante Delta aqui no estado? Nós finalizamos o primeiro ano do projeto, agora em julho. Existe a possibilidade de continuação que está sendo articulada com a Secretaria e a FAPEG, e a gente verificou uma amostra do final de abril, que foi a primeira variante Delta detectada aqui em Goiânia. Depois disso, a gente teve o sequenciamento por outro grupo de pesquisa de mais um indivíduo em Goiânia e outros 3 no entorno de Brasília, que foi realizado sequenciamento lá no Distrito Federal. A partir disso, já é possível saber se tem a transmissão comunitária, professora, da Delta aqui? Ainda não é possível dizer que existe a transmissão comunitária da variante Delta, mas na verdade porque a gente não tem um volume de amostras sequenciadas que permitiria ou permitirá que a gente responda essa pergunta. Na semana que vem a gente finaliza mais uma rodada de sequenciamento de amostras que são oriundas de vários municípios do estado de Goiás, incluindo Goiânia, e provavelmente nessa segunda amostragem, né, a gente poderá vir a detectar novos casos da variante Delta. Então, as medidas aí de cuidado precisam ser mantidas. Embora a gente já tenha cansado da pandemia, o vírus ainda não cansou. O professor Alexandre Diniz, da UFG, que atua no monitoramento dos dados da pandemia, chama atenção para o fato de que há alguns meses Goiás se mantém com níveis altos de casos e hospitalizações. Há mais ou menos 2, 3 meses, a gente está mais ou menos no mesmo patamar, por exemplo, em termos de hospitalizações. Então, enquanto em outros lugares houve uma segunda onda e depois o número de transmissões, o número de casos e o número de hospitalizações desceu bastante, no nosso caso ela desceu, começou a subir, depois desceu de novo, quer dizer, então ela está oscilando em torno de um patamar mais alto nos últimos 2, 3 meses, né? Então, a gente está... essa é a situação de Goiás, realmente. É uma situação diferente de vários outros lugares do Brasil.
Até pela própria chegada da vacina, a gente observa em alguns comentários, algumas situações, a chegada das vacinas, o que é meio paradoxal, até termina fazendo com que as pessoas fiquem mais tranquilas e relaxem em relação à proteção, né? Então, e ao mesmo tempo agora, a gente tem a chegada da variante Delta, que está preocupando o mundo todo. Por um lado, as pessoas estão vacinadas, por outro lado, tem a chegada de uma variante mais agressiva, por outro lado, as pessoas diminuíram, né, o isolamento e aumentaram o número de contatos. Com essas coisas todas, o que acontece? Em vez da pandemia diminuir, ela está estável, na verdade. Vejam, quando eu falo estável, Letícia, não é porque ela está controlada, não, ela está crescendo de forma linear, quer dizer, estável no sentido que o número de casos por dia continua sendo mais ou menos o mesmo. O professor alerta ainda para o fato de que o pico desse novo aumento de casos, que alguns chamam de terceira onda, já é mais alto do que a primeira onda aqui em Goiás. Na primeira onda, tá? Isso entre julho, mais ou menos, final de julho, início de agosto. E em agosto, ao longo do mês de agosto, que foi basicamente o pico de mortalidade, né, o platôzinho de mortalidade que a gente teve, a gente tinha em torno de 400 mortes por semana, né, 400 e poucas mortes por semana. Ela diminuiu, né, mais ou menos até novembro, início de dezembro, a gente começou a detectar que estava havendo um aumento nas transmissões e realmente coincidiu com a chegada da variante Gama, né, da variante de Manaus, e aí ela começou a acelerar, e aí a gente teve realmente uma segunda onda bem agressiva, né, e hoje a gente tem mais ou menos o pico dessa segunda onda, que foi na segunda quinzena de março. E aí nós chegamos a pouco mais de 1.000 mortos por semana, certo? Durante 2 ou 3 semanas nessa faixa de 1.000 mortos por semana, ok? Ela diminuiu novamente, chegamos numa mínima, né, na segunda quinzena de maio, e voltou a crescer novamente. E aí, na primeira quinzena de junho, nós tínhamos mais de 400 mortes novamente. Então, nós passamos quase 450 mortes, né? Nós chegamos aí, e esses dados ainda estão sendo atualizados, na verdade. Mundo FG vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia lançou a Super Quarta para vacinar pedestres. Hoje a cidade começou a vacinar quem tem 28 anos ou mais. E Goiânia vacina agora a população com 33 anos e já chegou à marca de 1 milhão de doses aplicadas. Comemorando aí 1 milhão de doses aplicadas entre primeira e segunda dose e a dose única. Estamos muito satisfeitos com toda a equipe. Na coletiva, o prefeito Rogério Cruz disse que as escolas municipais se preparam para retorno presencial das aulas de 16 de agosto. Olha, o avanço da vacinação, ela abrange todas as áreas, não só a educação. Nós estamos preparando para voltar às aulas 16, estamos com estudo para que os professores que ainda não tomaram a segunda dose possam tomar, de acordo com a possibilidade. Alguns já tomaram devido à idade, outros por comorbidade, e aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, estamos analisando junto à Secretaria de Saúde e Educação para que isso aconteça ainda essa semana, se possível for. E sábado será o dia D de vacinação, com 37 pontos de aplicação em Goiânia, 27 para a primeira e 10 para a segunda dose. E Goiás recebeu quase 120 mil doses de vacina contra a Covid ontem. As doses são de Coronavac e Pfizer. Com isso, o drive-thru do Passeio das Águas em Goiânia deve retomar o ritmo de vacinação. A Prefeitura disponibilizou ontem 16 pontos de aplicação da primeira dose em pessoas com 33 anos ou mais, além dos grupos prioritários que já fizeram o agendamento pelo aplicativo da Prefeitura de Goiânia. O Brasil bateu recorde de imunização contra a Covid no mês de julho. Mais de 42 milhões de doses de vacinas foram aplicadas,
31% a mais do que no mês anterior. A média diária de aplicação subiu para 1.360.000 e só no dia 7 de julho foram imunizadas mais de 3 milhões de pessoas. Mas é preciso acelerar a aplicação da segunda dose, já que só 20% da população está totalmente imunizada. A pandemia trouxe a necessidade de aulas remotas, inclusive aqui na UFG. O Instituto de Estudos Socioambientais e o Observatório do Estado Social Brasileiro, ambos da UFG, e também o DCE, organizam um estudo para avaliar o ensino remoto na graduação. Para isso, querem ouvir os estudantes que vão preencher um questionário. Quando você tem uma aula presencial, né, as condições de aprendizagem na sala de aula, no Campo Samambaia, na sala de aula, nos centros de aula, ou mesmo nos laboratórios, elas são aparentemente mais homogêneas. Agora, quando você tira a condição de aprendizagem e leva para dentro do domicílio, aí é um pouco diferente. Aí é diferente morar em um bairro sem infraestrutura, aí é diferente morar em um bairro que tem, vamos dizer, uma variação do ponto de vista da energia ou acesso diferencial à internet. É a gente oferecer um diagnóstico sobre o ensino remoto a partir do aluno. Né? Então, a nossa ideia geral é construir um diagnóstico da UFG e depois comparar com a UEG e com o Instituto Federal. Né? A equipe do observatório é composta por professores dessas três instituições. Né? Então, a ideia básica, o que move a gente, para quem observa lá o diagnóstico, é partir de uma caracterização domiciliar, Letícia. A gente quer entender quais são as condições de materiais de aprendizagem, né? Quais são as características, por exemplo, do domicílio. O aluno tem cadeira, o aluno tem acesso à internet, o aluno, as aulas ocorrem em espaços compartilhados ou em espaços individuais, quais os bairros, né, no espaço interurbano da cidade, com mais ocorrência de ensino e, portanto, de domicílios dos discentes, né? É um formulário muito simples, 2 minutos você responde as questões são muito bem sistematizadas em uma ordem, então elas começam, como eu disse, com caracterização domiciliar, renda, até chegar na questão, por exemplo, que em relação ao total de aulas síncronas, total de atividades, né, uma caracterização, por exemplo, de como foi a aderência curricular na experiência passada, do semestre passado, e nesse também. Não há nenhuma perspectiva de identificação do aluno, né? A única questão que nós pedimos para o aluno colocar é o CEP. Por quê? Porque a partir do CEP nós poderemos gerar um mapa, imagina bem, a gente não ter só esse cartografado, mas ter um mapa, porque a gente consegue, a partir do CEP, mapear essa informação. Mas não há nenhuma identificação, apenas a identificação do curso. Mundo FG vai para um intervalo bem rápido, a gente já volta, não saia daí. A professora Laís Tomás, da UFG, foi aprovada em primeiro lugar em um edital de bolsas do CNPq, mas recebeu a notícia de que o órgão não tem dinheiro para entregar a bolsa que ela conquistou. Sem um incentivo, a pesquisa que ela faria na American University, nos Estados Unidos, não vai mais acontecer. Em maio eu já tinha o resultado de que eu fiquei em primeiro lugar, mas ainda cabia recurso, e estava especificado que provavelmente não haveria verba para financiamento. Então, na área de ciências sociais aplicadas, eu fiquei na prioridade 1, mas não houve nenhuma bolsa disponível para a nossa área. Então, eram 1.026 inscritos em todas as categorias de bolsas no exterior. Em pós-doc, na área de ciências sociais, nenhuma foi contemplada. Houve 4 bolsas a serem contempladas, né, que podem ser implementadas agora no segundo semestre, mas foram 3 para estágio sênior, que eles chamam, e uma para doutorado de sanduíche. E qual foi a justificativa, professora? Eles alegam que, como o CNPq teve um corte no orçamento,
apesar da prioridade e do mérito reconhecido pelos pares, né, pela nossa área, não havia recurso disponível para o CNPq implementar esta bolsa. E é uma triste realidade, porque já é difícil ser de humanas, né, e pedir financiamento dentro de uma agência como o CNPq. E aí, quando a gente atinge a prioridade, nem assim foi contemplado. Mas a iniciativa foi mesmo de tentar, e obviamente eu já estou executando o meu pós-doc, uma outra pesquisa. Ficaria muito feliz se a bolsa tivesse saído, porque eu poderia fazer uma pesquisa de campo aprofundada, né, dentro de outra linha de pesquisa ligada a biocombustíveis, que é a minha linha inicial de pesquisa. Mas vou ter que tentar outros editais, outras agências, para verificar se eu consigo, né, o financiamento futuramente. Professora, a gente teve essa semana a queda do servidor, né, que comprometeu a plataforma toda do currículo Lattes e outros dados da ciência brasileira. No meio de tudo isso, como é que a senhora vê hoje o desenvolvimento científico no Brasil? Realmente foi um susto, a comunidade científica nacional ficou em choque, pelo atraso do pronunciamento oficial do CNPq em dizer que havia backup, né, isso foi muito complexo, porque eles alegam também que estavam esperando o retorno da equipe técnica para verificar o que houve no sistema, e aí foi uma peça que falhou no momento que eles estavam migrando, né, o próprio equipamento ia ser trocado, né, e estava já em migração. E todos nós que temos imagina, a nossa vida é no currículo Lattes. Desde que eu tenho 18 anos, eu coloco informações lá. Então, imagina aqueles professores mais decanos, né? Pensar que todo o seu trabalho, e não só a parte de currículo, porque quando você recebe uma bolsa, produtividade, ou outro tipo de bolsa, você também coloca lá os seus relatórios de pesquisa. Por isso que as pessoas ficaram realmente preocupadas. É difícil, assim, ser pesquisador num país, sendo que a pesquisa ela tem tido, né, vários cortes de orçamento, enquanto a gente vê que a verba, na verdade, tem sido direcionada para outros setores, ou mesmo fundos eleitorais, e realmente a gente condena o destino e desenvolvimento de um país quando a gente faz essas escolhas, né? Tudo é político. Então, o próprio fato de você não financiar a pesquisa, você está escolhendo com que o país não tenha um sucesso, um progresso científico. E a saída mais comum para os pesquisadores é realmente, de repente, procurar incentivos no exterior. Então, comumente a gente fala da fuga de cérebros, né? E acaba acontecendo isso. Falando nisso, o edital de bolsas de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e inovação da UFG foi retificado e agora permite que os pesquisadores com planos recomendados atualizem os currículos Lattes, já que o sistema do CNPq apresentou indisponibilidade durante a semana passada. Será considerado para fins de pontuação a produção intelectual no período de 1º de janeiro de 2016 a 8 de agosto de 2021, registrada no currículo Lattes até 8 de agosto de 2021. Já as inscrições podem ser realizadas até 6 de agosto desse ano via SIGA. Está aberto o edital para a contratação de 292 professores e 195 servidores administrativos para os colégios tecnológicos em Goiás. As inscrições terminam hoje, 5 de agosto, para os candidatos das vagas administrativas e vão até amanhã para os candidatos a professor. Por conta da pandemia, todo o processo seletivo será online. Mais informações nos sites da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural e do Centro de Seleção da UFG. E amanhã à noite tem o workshop Modelagem 3D utilizando SolidWorks, realizado pelo PoliUFG. Desde o ano passado, nós investimos pesado no nosso canal do YouTube e sempre estamos trazendo palestras e workshops de forma gratuita e com emissão de certificado. Pensando nisso, agora que as férias acabaram, nós já fizemos uma parceria muito legal com a Elo Júnior Engenharias e Arquitetura. Iremos trazer na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 19h30, um workshop para ensinar a fazer modelagem 3D usando o software SolidWorks.
que o colaborador Guilherme Araújo e o diretor de gestão de pessoas Marco Antônio Diniz vão apresentar desde a interface básica, mostrar como usam as ferramentas e ensinar até montagens em nível intermediário. Então não perde essa oportunidade e venha aprender com a gente. Mundo UFG fica por aqui, obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.